O Ministério Público Federal denuncia 5 militares acusados pelo desaparecimento do deputado Rubens Paiva. Com isso, um dos casos mais marcantes do período da ditadura pode ir a julgamento. Os procuradores da República no Rio de Janeiro do Grupo de Trabalho de Justiça de Transição, que apura crimes políticos cometidos durante o regime militar, não têm dúvidas de que Rubens Paiva foi torturado e morto pelos agentes da repressão. O ex-deputado Rubens Paiva foi assassinado entre os dias 21 e 22 de janeiro de 1971. Esta foi a conclusão dos procuradores da República depois de quase 3 anos de investigação, período em que foram analisados 13 volumes de documentos e ouvidas mais de 27 pessoas, entre testemunhas e investigados. Os denunciados são o general reformado José Antônio Nogueira Bellian, comandante do DOI, o Departamento de Operações e Informações do Primeiro Exército, em 1971, e o coronel reformado Rubens Paim Sampaio, ex-agente do Centro de Informações do Exército. Eles são acusados de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa armada. Os dois podem pegar até 37 anos e 6 meses de prisão. Já o coronel Raimundo Ronaldo Campos e o sargento Jurandir Oxendorf Souza e Jaci Oxendorf Souza foram acusados de fraude processual e associação criminosa armada. Se condenados, podem cumprir uma pena de até 10 anos. Além disso, o MPF pede também que as aposentadorias e medalhas conquistadas ao longo da carreira sejam cassadas. Para os procuradores da República, os crimes não prescreveram. Numa democracia no Estado de Direito, quando acontece um crime, a polícia vai lá e investiga, ou pelo menos tem uma preocupação em investigar. Nesse caso, todo o trabalho da polícia e dos órgãos todos de investigação foram feitos justamente no sentido contrário, de encobrir aquelas provas, né, e de ratificar aquela farsa de que todos sabiam que não poderia ter ocorrido. Então, justamente como nós tentamos provar agora na denúncia e nessa apresentação, é que havia provas todas mostrando que o Estado ele estava totalmente ordenado para garantir a impunidade dessas pessoas. Ora, um Estado que está ordenado para garantir a impunidade, a prescrição não pode ocorrer, porque a regra do jogo não é essa. A regra do jogo é que se um crime acontece, ele tem que ser apurado. Rubens Paiva era acusado de intermediar a troca de correspondência entre exilados no Chile e o Brasil. Ele foi retirado de casa, na zona sul do Rio, na tarde do dia 20 de janeiro e levado por agentes da Aeronáutica até o 3º Comando Aéreo, no centro da cidade. Depois do 3º Comar, o ex-deputado Rubens Paiva foi trazido para este prédio, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, onde na época funcionava o DOI, o Departamento de Operações de Informações do Primeiro Exército. Aqui, ele passou por sessões de tortura. Essas agressões foram testemunhadas por 2 ex-presos políticos ouvidos pelo Ministério Público Federal. Durante as investigações, os procuradores desmentiram a tese de que Rubens Paiva teria fugido. A informação da fuga, dada pelo denunciado Raimundo Ronaldo Campos, foi uma farsa. Pegue uma equipe, leva para o alto da Boa Vista, diga que o prisioneiro fugiu, metralhe o carro para parecer que ele fugiu e volta. Entre as novas provas apresentadas pelos procuradores estão documentos relacionados a Rubens Paiva e aos denunciados, encontrados na residência do militar Paulo Malhães, morto no dia 24 de abril, no Rio de Janeiro. Informações que, segundo os procuradores, eram sonegadas pelo Exército. Em primeiro lugar, o Exército ele se recusa, ele sonega informações do Ministério Público ao Ministério Público e às comissões da verdade. Em segundo lugar, o que nós temos verificado é que esses militares, muitos deles, ainda guardam em suas casas um material público, de interesse público ou documentos públicos e que deveriam ter sido liberados antes. E esses militares ainda ocultam esses documentos nas suas casas. O caso do coronel Júlio Molinas, falecido em novembro de 2012, é um caso desses. Novas provas, no caso do Rio Centro e no caso do Rubens Paiva, foram obtidas a partir dos documentos encontrados em poder do Júlio Molinas. E agora o caso do Paulo Malhães também. Nós encontramos não só documentos relacionados ao caso Rubens Paiva, como relatórios de operações e outros documentos que vão servir para elucidar outros casos envolvendo mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura militar. Durante o regime militar, segundo informações já confirmadas, 219 pessoas foram mortas. Outras 152 ainda estão desaparecidas. Este advogado, que defendeu vários presos políticos, disse que também foi vítima dos agentes.
O sequestro era o mínimo de todo o sofrimento. A tortura física e psicológica era de tal monta que você parece que não está nesse planeta, está num outro lugar do planeta. Tudo isso eles praticaram. E praticaram contra os próprios colegas. Para o Grupo Tortura Nunca Mais, a denúncia do MPF significa um marco na democracia brasileira. É uma resposta para a família, fundamentalmente, em primeiro momento. A família até hoje aguarda o encontro do corpo, o reconhecimento do que se passou efetivamente com o Rubens Paiva, no caso, né? Há também o caso do Rio Centro, né? Que é um caso da maior gravidade, e que os militares estavam todos vivos e presentes e agora, enfim, salvo o sargento que morreu na hora, agora também o Ministério Público está levantando esse caso como um novo processo. E nisso significa a história do país. Nós precisamos levar a limpo a história do país, não podemos mais continuar com a farsa e a mentira de que houve uma revolução em 64. Houve, sim, um golpe de Estado, uma contra-revolução, uma armadilha montada por uma camarilha de militares desesperados. Para a família, a morte de Rubens Paiva está esclarecida depois de 43 anos. Publicamente, todos nós reconhecermos que não se trata mais de um caso de desaparecimento, se trata de um caso de assassinato com provas do momento do crime, de quem estava no crime e com um corpo desaparecido, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que a gente espera que seja um momento que marque, né, não para nós da família Rubens Paiva, mas para o Brasil, uma reinterpretação da anistia àquelas pessoas que impunemente até hoje cometem crimes contra a humanidade, né? Que isso marque a possibilidade da gente rever como que é a Corte Interamericana ou o direito internacional, ou como foi feito em todos os países que passaram por isso, essa decisão de deixar impune quem cometeu crimes contra a humanidade.